Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Bem-vindos para mais uma live para gravação de podcast. Dessa vez com mais um convidado super especial para falar sobre começando na impressão 3D, Ricardo Kimura, que daqui a pouquinho já está entrando aqui com a gente. Olá, pessoal da BO do Mato Grosso, Vitor, bem-vindos. Vão entrando por aí, vão se acomodando, que daqui a pouquinho a gente já está começando, pessoal. Kogut. Olá, olá. Muito bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre impressão 3D. Vamos começar na impressão 3D com o nosso amigo Ricardo Kimura. E aí, Kogut, boa tarde. Olá, boa tarde, Kogut. Boa tarde. E aí, tudo bem? Tudo bom, e com você? Nossa, estava tão bom o papo com a Cleusa lá que eu confesso que eu me perdi no tempo aqui. Daí, quando eu olhei no relógio, faltava 2 minutos para começar a live. Já não estava nem querendo vir para a live. Não, imagina, cara. Isso aí é um ponto alto da semana, né? Não dá para ficar de fora. E o nosso amigo Ricardo, tá Tá de boa, vindo, tá conseguindo? vindo. Tá entrando já? Olá, pessoal. Jaqueline, Paulo Araújo, quem mais que está aqui, né? Enquanto dá, né? Jefferson Exatamente. Cortes, Deise, Fábio, Bem-vindos. grande Fúvio. Pessoal, todos bem-vindos. Para quem está chegando agora, essa é a nossa live semanal para a gravação do podcast, que é o nosso programinha de rádio, o Dontocast, né? Que vai ao ar toda sexta-feira, meio-dia, sempre com um tema muito bacana, com um convidado especial. Aí, meu brother. E aí, Olá, boa beleza? tarde, Ricardo. Pô, cara, Estamos vindo aqui em Ribeirão Preto, mais frio que aí em Curitiba, hein? Tá. Não, mas aqui é quentinho, né? O ninho aqui, o escritório aqui é show de bola. É aconchegante. Grande Ricardo, cara. Pô, cara, você mudou teu look, hein? Pois é, agora eu sou um pai, né, cara? Ah, tá certo. A Tá última vez sério agora, tá mais sério, né? é o Tô novo pai da deixando de prótese. brincadeira aqui, ó. Tá valendo. Nada. Nenenzinho com 4 meses quase, vida nova aí, só alegria. Ah, coisa Graças a boa. Deus. Parabéns, amigo. E Aí muda a vida, passei viu? Muda. um período aí trabalhando meio que no É. modo de integração, mas agora tô de volta aí com força total. Isso aí. Ah, muito bom. Tem que dar Show de uma bola, pausa, né, gente. cara? Maravilha. E hoje eu adorei esse tema aí que você fechou aí com o nosso time aí, né? Falando dessas dicas aí. Para quem tá começando, porque você sabe que é um assunto recorrente, né? Agora, da última vez que a gente se falou, acho que a gente estava em 60 consultorias, alguma coisa assim, né? Agora a gente já está chegando em 100 consultorias. Caraca, Olha que só, show, cara. Tá hein? crescendo, tá crescendo. Graças a Dormindo Deus. tarde, acordando cedo. Quando nós falamos, a última live que a gente fez, nós éramos em 3, agora já somos em quantos meses, Thiago? Já somos em 6, 6, indo para 8. 7, é 8, é Pô, que verdade. legal. Pô, Fico muito feliz aí, pelo vamos dominar o sucesso mundo, do né? crescimento e ciente que vocês estão fazendo coisas boas aí, como vocês fizeram, né? Nossa, cara, é muita coisa, né? A gente entra numa roda viva, né? Sabe que eu acordei na terça pensando que era sábado. Esses dias foi muito doido. Mas tudo bem, né? Eu acho que já o pessoal que está entrando, um beijo grande aí para todos que estão entrando. Obrigado aí por participar da nossa live. Lembrando que essa live é para gravação do nosso podcast, nosso Odontocast, nosso programinha semanal de rádio que está em todos. Já está no episódio número 95. Então, vamos 6, nessa. 96, cara. Pô, que bom que você me corrigiu, né? Foi com a Carlinha de Castro aí, a 95. Então, vamos verdade. lá, todos prontos? Podemos começar? Para quem está começando, então, assim, a gente faz só uma introdução, daí a gente já parte direto para o tema e apresentando o nosso convidado especial. Pode ser? Pode, com certeza. Então, vamos lá. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut. Eu sou o Thiago Kempen. E para você que está chegando agora, não deixe de acompanhar os conteúdos da K2Go, comunidade K2Go. Nós somos uma empresa de educação e consultoria voltada para o lucro. Lucro no seu sentido mais amplo. O lucro no sentido de termos mais tempo para sermos humanos. Lucro financeiro também, para sobrar mais dinheirinho na última linha, por que não? É muito gostoso, né? O pessoal fala, mas você não pode pensar só em dinheiro. O que eu costumo dizer
é que o dinheiro ele não traz a felicidade, mas ele te permite deslizar pela vida e não se arrastar por ela, independente da situação que você está vivendo, né? Então é importante também. E para você que então não conhece, não deixe de acompanhar. Nós temos esse Odontocast que vem ao ar toda sexta-feira. E além do Odontocast, nós temos muitos conteúdos gratuitos, cursos muito legais em k2go.com.br ou no Instagram, @comunidade K2Go, no Facebook, facebook.com/comunidade K2Go, no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. 96, Thiago. Esse número significa alguma coisa para você? Relacionando a K2Go, obviamente? Sim, é o episódio 96 do Odontocast. 96 episódios ininterruptos e para e passo com o número de consultorias que nós estamos fazendo, né? Um pouquinho menos, né, consultorias, quase chegando a 90, né, mas caminhando para as 100 também, né? Os 100 episódios do nosso Odontocast, 100 consultorias e com muitos projetos aí pela frente, muita novidade. Eu estou muito empolgado e todos aqui na K2Go, né? E sem mais delongas, Thiago, hoje nós temos um convidado super especial, é a segunda vez que ele participa de atividades conosco, em live, em podcast, e é sempre um prazer, uma honra receber essa figuraça que está ajudando aí a construir uma mudança cultural, a elevar o nível, a barra da prótese no Brasil, principalmente no que se refere do digital. Então, Thiago, quem é o nosso convidado e qual o tema? Hoje nós vamos falar sobre começando na impressão 3D com o Ricardo Kimura. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, gente. Boa tarde aí. É um grande prazer estar aqui com vocês. Sou um admirador do trabalho do Kogut, do Thiago. Como mencionei antes, eu conhecia vocês antes da gente se conhecer aí, porque sempre tive referências muito boas, né? Então, nada mais que uma grande satisfação poder participar aí com vocês. Pela segunda vez aí, espero que a segunda de muitas outras que virão, né? Com certeza, e sempre trazendo novidades. Mas sabe que teve jabá, né, Ricardo? Nós tivemos dois odontocasts com a nossa super amiga Carla de Castro, a rainha dos provisórios, e daí ela falou, além dela ser a primeira DSD Instructor do mulher, né, do mundo, né, ela viajou o mundo inteiro falando sobre DSD, mas ela contou para a gente aí na última participação, que foi o episódio número 95, que ela foi a primeira a comprar uma impressora de filamento aqui no Brasil, né? Ou foi a marca específica, Thiago? Você lembra? Você que tá falando, cara. Não, ela trouxe, e depois ela falando sobre impressão 3D e o que essa revolução, né, trouxe assim, de benefício para ela, né? Uma curva de aprendizado assim, muito grande, porque na época que ela começou não tinha assim, tantas referências como nós temos hoje. E aí ela, citando marcas, ela falou, não, mas eu gosto de trabalhar lá com os produtos da Doni, né? Eu falei, não, mas ali os produtos, né, eles carregam o sobrenome lá do Ricardo Kimura, né, que ele e a equipe dele, né, que asseguram que não é só o hardware, né, o hardware ou o software, né, tem que ter o peopleware por trás de tudo isso. Ele assegura, assim, um nível de suporte técnico, assim, que, sem dúvida, o produto é muito bom. Mas esse nível de suporte e carinho no tratamento dos clientes também é o que fecha esse composto e faz o sucesso da Doni, né, Ricardo? Oh, que legal, viu? Fico feliz aí. Esse valor de empatia para quem vende equipamento, assim, é algo que tem que estar bem enraizado na cultura da empresa, né? Que se a pessoa que está vendendo equipamento ou oferecendo solução não fizer isso do ponto de vista de que o que eu estou oferecendo tem que funcionar, é difícil a gente trabalhar perto assim, dos clientes ou fazer esse tipo de relação assim, gostosa, de troca de experiência e aprendizado muito como a gente consegue fazer. Né? A gente tem o privilégio aí de poder ensinar uma parte que é relacionada à impressão, a escaneamento, um pouco de software também, mas a gente aprende muito com os nossos parceiros aí sobre como se portar, se posicionar, precificar também, né? É sempre troca de aprendizado. E sabe, Ricardo, que nós temos aí um aforismo dentro da K2Go, já foi motivo de alguns podcasts e várias citações, de ser digital antes de ter o digital.
E nessas quase 100 consultorias, muitas delas em empresas que estão começando agora, ou em empresas que ainda estão se planejando para ter o digital, então a gente sempre recomenda que seja digital, e aí vem aquela dúvida, mas por onde que eu entro? E aí vem o nosso especialista na área de tecnologia da K2Go, que é o Thiago, e ele sempre recomenda, ó, comece pela impressão 3D. Então, antes de passar para o Thiago e ele explicar por que ele sempre recomenda isso aí para os nossos clientes, para quem nos consulta, eu queria deixar isso e também, já dentro dessas dicas, eu não sei se você preparou alguma coisa, estou te pegando de surpresa, quais são as dúvidas mais comuns de quem começa com uma impressão 3D, né? Eu acho que isso, com certeza, já vai atingir aí várias pessoas que vão estar nos ouvindo ou estão nos vendo agora nessa live. Tiago, ser antes de ter e comece pela impressão 3D. Explica para nós isso daí, Tiago. Eu sempre converso aí com os clientes, parceiros, alunos e tudo mais, né, sobre o ser digital antes de ter o digital, né, Ricardo? E a gente brinca que tem alguns começos. O primeiro começo pode ser com uma câmera digital, que já te ajuda a entrar nesse mundo digital de alguma forma, né? O segundo começo pode ser ter internet, que isso já é uma forma de você começar a terceirizar tudo que você precisa. Pode terceirizar escaneamento intraoral, pode terceirizar impressão 3D, pode terceirizar fresagem, e tudo isso você consegue entrar no mundo digital sem ter que fazer um investimento, né? Mas quando a gente fala sobre fazer um investimento de fato ali, o que eu geralmente falo com eles comece pela impressão 3D. Por quê? Porque é mais acessível, é mais fácil de você se acostumar àquele fluxo que você já está acostumado no laboratório, né? Não é uma mudança de cultura tão radical quanto colocar uma fresadora, principalmente por causa do preço ali dentro. E aí, mais do que falar sobre a questão de dúvidas e tudo mais, eu achei interessante a iniciativa da Doni 3D de fazer a Doni 3D Academy, né? Basicamente, se você quer entrar na impressão 3D e quer saber sobre tudo dela antes mesmo de comprar ou logo após comprar, você consegue saber tudo lá dentro, não é? É isso aí, a gente está tendo uma grata surpresa com a Doni 3D Academy, né? A gente começou com esse projeto nos primórdios ali da pandemia, assim, quando estava naquela iminência de fechar, vamos ter que fazer lockdown, vamos ter que fazer home office, vamos ficar fechados durante um tempo. E aí a primeira coisa que nos preocupou foi a questão dos treinamentos, né? Porque os treinamentos são o que seguram todas essas estruturas, ou são as fundações dos pilares da nossa empresa, né? Porque o suporte técnico é importante, mas desde que esse cara já esteja treinado. Quanto melhor o treinamento, menor o nível de suporte técnico que a gente vai precisar usar. Quando a gente dá um treinamento legal, a gente tem a oportunidade de ensinar também as aplicações daquela tecnologia, isso é tudo para garantir que vai ser usado da melhor maneira. E aí, diante da impossibilidade de fazer esse treinamento presencialmente, a gente falou, bom, agora a gente vai ter que ir no jargão famoso do o feito é melhor que o perfeito, né? A gente precisa compilar esse material que a gente tem passado aqui de uma forma que seja online, né, para a gente poder continuar treinando as pessoas, mas de uma forma que não seja presencial. E aí o problema é que a gente vinha um grande entrave que para treinamento de software, para treinamento de equipamento, principalmente para quem está tendo o primeiro contato, é importante o ministrador, o treinador, poder ver a pessoa, né? Porque clica aqui, aí a pessoa clica errado, e quando você está no online, você não consegue ver. Aí, de repente, a pessoa ficou lá 1 hora, 40 minutos, 20 minutos ali, tentando entender o que é que está dando errado no vídeo, e aí ela começa a desanimar, né? No treinamento isso não acontece. Só que aí o que tem acontecido? Hoje, faz 4 meses que a gente voltou a fazer treinamentos presenciais, né? E a gente sempre tinha, assim, 40 interessados por uma turma de 20, 60 interessados por uma turma de 20, 70 interessados por uma turma de 20, e a gente sempre ia enchendo os próximos meses. Faz 4 meses que a gente não consegue encher uma turma aqui. Sabe, a gente está fazendo treinamentos com meia turma, assim, com 12 pessoas, com 13, com 14, nós temos 20 lugares, né? Porque a outra parte já fala, ó, eu já estou fazendo online aqui, para mim já resolveu, tá? 1 hora se eu tiver oportunidade, aí quando eu estiver mais tranquilo eu vou, né? Mas agora já está resolvendo. Quer dizer, as pessoas que talvez tivessem um pouco mais de familiaridade com tecnologia, ou um pouco mais de experiência, ou tá mais acostumado a mexer com o computador, esses caras já estão conseguindo fazer tudo online, né? Ainda tem a demanda do presencial, mas aí é questão assim, da geração que trabalha, é questão de amadurecimento dos profissionais em relação a essas tecnologias também. Com certeza é um caminho sem volta. E a gente imagina que a gente vai parar de fazer cursos presenciais para fazer só online em algum momento.
É a transformação pela qual nós passamos, né, Tiago? A K2Go teve que se reinventar, né? Quando começou lá atrás da pandemia, as consultorias eram 100% presenciais, era uma consultoria por semana. Hoje nós estamos com 32 clientes conseguindo atender. Claro que aumentou a nossa equipe, estamos contratando, estamos muito bem alinhados, inclusive com o gerente de produção. A gente fala isso tanto para o laboratório, né? É bacana quando a gente coloca alguma coisa para o nosso cliente, olha, faça desse jeito. E na primeira oportunidade nós contratamos um gerente de produção que assegura, nós acompanhamos tudo online, as nossas agendas, inclusive a gente usa a ferramenta do Trello para não deixar nenhum cliente sem resposta, para estar sempre presente. E eu online hoje, Ricardo, eu vou passar assim, uma experiência minha, eu faço a parte do planejamento econômico e financeiro, e você falou de clicar uma teclinha errada. O que eu estou fazendo hoje? Aqueles clientes que já estão mais avançados, que são os clientes da assessoria K2Go, que nós temos 9 laboratórios que não é consultoria, é assessoria, né? Então nós temos um acompanhamento mensal. E alguns já estão chegando num nível que eles montam o seu planejamento do mês, eles atualizam o seu planejamento, que vai dar toda uma visão estratégica, como está e para onde vai o negócio, e daí eles me apresentam. E aí, às vezes, dá alguma informação. Claro que eu atualizo aqui também para ir acompanhando, e quando dá alguma informação inconsistente, eu falo, você apertou uma tecla errada aí. Não é bem assim, a gente tem até as estrelinhas, né? Eu dou estrelinha, tiro estrelinha, colo estrelinha no caderno, tudo virtual, assim, ao longo das aulas. Está muito divertido. E a gente consegue atingir, a gente consegue ser muito, muito rápido. Nada substitui o contato presencial. Tá? Eu adoro, graças a Deus, agora na segunda-feira a gente vai estar dando uma aula lá em Cuiabá, na ABO, né? Eu preciso desse contato também, né? A gente sabe como é bom, mas não adianta, é um caminho sem volta. Hoje a velocidade que a gente ganha, né, na educação à distância, e a K2Go cada vez mais investindo nessa linha, né, Tiago, de educação, né? Usando a nossa plataforma online. A gente fez uma transformação bem parecida. Inclusive tem isso aí, que o senhor Kimura aí vai fazer um curso pra gente gratuito lá na K2Go também, né? A gente tem para quem não conhece ainda, na K2Go a gente tem vários cursos gratuitos, por exemplo, de CAD, de gestão, de injeção de Celtra, de enceramento, né, manual mesmo. E agora o Kimura, ele ficou de mandar pra gente um curso de impressão 3D também, né? Então, além da Doni 3D Academy ali, vai ter um curso gratuito dessa parte de início mesmo, começando na parte de impressão 3D, né, Kimura? E o que é bom que a gente puxou para esse lado, que eu queria ver sobre o que você vai falar nesse curso, Ricardo. Quais são as principais dúvidas que o pessoal tem aí no treinamento presencial? Quais são os vídeos mais populares? As FAQs, os mais populares ali na sua academia. Bacana. Isso aí é legal saber, Thiago, porque isso aí está muito relacionado assim, com qualidade de treinamento e com qualidade de suporte técnico, né? Porque as máquinas e os softwares são iguais, né? Só que as pessoas que compram isso são pessoas diferentes, né? E onde eu quero chegar todas as máquinas vão ter problemas, todos os softwares vão apresentar bugs em algum momento, só que são os mesmos problemas com pessoas diferentes, né? Então, daquele ponto de vista individual, com o seu único equipamento que você acabou de comprar, você acha que as coisas só acontecem com você, né? Mas, na verdade, essas coisas acontecem com outras pessoas também, e aí uma coisa legal, assim, de poder ter dado esse treinamento, ou poder participar em algum grau desse suporte técnico, que a gente consegue já ir agrupando em cluster, a gente já consegue ir categorizando os tipos de dúvidas que aparecem, e o fato é que as dúvidas realmente são sempre as mesmas, dependendo do tipo da impressora, dependendo do tipo de software, né? São mais dúvidas, são menos dúvidas, porque estão sujeitas a mais ou menos problemas, mas são os mesmos que acontecem com todo mundo. Para quem dá suporte técnico, depois que você já resolveu um de cada, pelo menos, vai ficando mais fácil, né? E depois que você resolveu cada vez todos os problemas, pelo menos umas 3, 4 vezes, você já começa a poder pensar em usar uma inteligência artificial para prestar esse suporte técnico, né? A gente tem planos nesse sentido. A nossa aula, usando isso que a gente tem aprendido aí e entendido que é importante para essa pessoa que está entrando no mundo digital, vai ser basicamente sobre
tipos de impressora. Por que tem impressora barata? Por que tem impressora mais cara? Por que tem impressora intermediária? Nós vamos falar também sobre os tipos de impressão 3D, já que se você vai imprimir um motor de um carro, não é a mesma máquina que você usaria para imprimir um modelo para usar em um laboratório de prótese odontológica, né? Perguntam muito sobre materiais também, quais são os materiais, por que essa resina é mais barata do que essa, por que essa aqui é boa para imprimir modelo e essa falam que não é boa para imprimir modelo. Então a gente vai falar bastante sobre materiais, sobre as aplicações, e a gente costuma fechar um pouco assim, fechar com um tema de o que esperar para o futuro dessa tecnologia, sabe? Pensando assim, de onde isso veio, onde a gente está e para onde isso deve andar, né? Como é que a gente vai se posicionando, ou o que a gente deve esperar, né, para os próximos anos aí, em impressão 3D ou até no CAD/CAM de maneira geral, né? Acho que para quem está começando, assim, é um conteúdo que vem bem para tirar essas dúvidas, quando você acabou de reconhecer a necessidade de um sistema CAD/CAM, você está buscando as informações sobre as alternativas, os equipamentos, as empresas, as soluções, está pensando em começar a avaliar essas alternativas aí, essa aula vai vir num momento bom, assim, que é justamente para poder separar o joio do trigo aí, e é claro que tem usuário para todo tipo de equipamento, né? Não tem nenhum que seja melhor que o outro, tem o que é melhor para você, nosso amigo que está aí vendo, né? Exatamente. Exato. E deixa eu... Uma dica assim bem prática. Por exemplo, eu tenho um laboratório de prótese pequeno, né, tradicional, analógico, e quero comprar uma impressora 3D. Eu reconheço o benefício, conheço pessoas que têm, eu entendo o que eles fazem. Qual que é a dica? Por onde que eu começo, Ricardo? E o que eu faço para poder ter a minha primeira impressora? Quais são aqueles checklists ali que eu tenho que cobrir para tomar a decisão de comprar a minha primeira impressora? Tá. Pensando assim que o processo da decisão da compra ali, né, a denominação da ciência ou a separação em etapas desse processo de decisão de compra vem em 5 etapas, eu sugeriria fazer mais ou menos assim, né, que é você descobriu que existe, aí você reconheceu que você precisa daquilo para o teu negócio, reconhecimento da necessidade, depois vai buscar informação, vai avaliar a alternativa, vai negociar e aí depois a gente entra com o pós-venda, né? Vai funcionar mais ou menos assim, mas como é que a pessoa vai pensar assim, o que a gente deve imaginar, o que a gente deve considerar nesses momentos? Para mim, o primeiro ponto é reconhecer a necessidade, entender o que esse sistema CAD/CAM existe, agora a gente precisa saber como é que você vai usar isso. Tá, você se conhece, conhece a sua empresa, conhece os seus fluxos de trabalho, sabe onde você tem dificuldades, sabe onde você tem facilidade, sabe o que funciona bem e sabe o que precisa melhorar. Aí a gente já começa a ter ideias de onde é que essas tecnologias vão entrar, né? Porque pode ser que você tenha um setor, por exemplo, de enceramento, que funciona muito bem, porque você trabalha junto com o TPD, que faz uma anatomia excepcional, talvez essa não faça sentido a gente mudar, mas digitalizar outra parte onde você pode ter mais dificuldade, né? Então, eu sugeriria assim, entendeu, descobriu que o CAD/CAM existe, agora você olha para dentro da sua empresa e pensa aí, entendendo o seu negócio, o que é que já está indo bem, o que você não precisaria mexer, onde é que a gente digitalizaria. A partir daí, começaria pesquisar, conversar com empresas para entender as possibilidades, né? Quanto é que custa, o que essa impressora é capaz de fazer, e essa, o que você me oferece, tem treinamento, tem suporte técnico, quanto é que vai custar, aí depois sim é que eu vou pensar ali nos tipos específicos de impressora mesmo, sabe? Se vai ser uma impressora LCD, ou se é uma impressora de projetor, ou se é aquela impressora de laser, né? Mas pensando que todas podem ser boas, mas tem uma delas que vai ser melhor dependendo da forma como você trabalha. Isso porque essas máquinas, apesar de trabalharem de maneiras parecidas, elas vão ser diferentes no sentido de qual é o mínimo de detalhes que elas conseguiriam imprimir, né? Qual que é a resolução que essa impressora ofereceria. Ou então você imprime várias peças iguais e quanto que essas peças podem ter de variação entre elas. Ou então, quando você imprime uma peça, o quão igual ela precisa ser ao que você tinha no computador mesmo, considerando que tem várias aplicações que
admitem, né, ou que aceitam variações maiores do que outras. Se você é um laboratório que trabalha com muito alinhador ortodôntico, com muita ortodontia, naturalmente a gente precisa de acurácia, a gente precisa de menos precisão do que um trabalho protético, já que o que você entrega para o dentista é uma plaquinha flexível, que é o alinhador, né? E aí, se você tem um modelinho um pouquinho maior, um pouquinho menor, com uma plaquinha flexível, vai dar tudo certo ali também. Para prótese fixa, rígida, né? Aí a gente com certeza teria alguns problemas, né? Então, começaria ali, ó, entendendo tecnologia, entendendo o negócio, avaliando os processos que seriam digitalizados, e aí a gente já tem subsídio para pensar em payback de equipamento, para pensar em como é que a matriz de custo do negócio todo poderia ser alterado, né? Isso é bem diferente de simplesmente comprar a impressora 3D, porque os coleguinhas têm, né, cara? Exato. Eu também nunca recomendaria assim, tá? Você está pensando e está em dúvida, eu vou comprar mais barata, porque eu ainda não sei qual vai ser a melhor para mim. Se comprar mais barato e não resolver, saiu caro, né? Entende primeiro e depois opta, porque no final das contas nem vai ser a máquina mais caro vai ser o tempo que o nosso amigo, nosso parceiro, vai dedicar para aprender a operar esse equipamento, né? Isso sim vai ser mais caro. Isso aí é um custo de oportunidade, na verdade, né? O pessoal tem que começar a calcular algo a mais do que só os custos bem visíveis ali, né? E a gente vê muitas pessoas que não têm conhecimento nenhum na parte digital, por exemplo, compram uma impressora mais simples, acreditando que é só o plug and play, né? Liguei ele na tomada, está funcionando bem, e aí acaba perdendo muito tempo, porque pô, você comprou um equipamento novo, você quer colocar para rodar, né? Então você acaba perdendo muito tempo para tentar aprender aquilo sozinho e acaba tentando inventar a roda, né? E a verdade é que essa informação já existe, já está disponível. O próprio Ricardo, ele compartilha em várias lives, em vários momentos. Eu já vi ele compartilhando muito desse conhecimento aí, né? Então, o que falta aqui é o que a gente já falou em vários podcasts aí para trás, tá, Ricardo? Que é profundidade. A pessoa não simplesmente comprar por comprar um equipamento, né? O que, de novo, é ser digital antes de ter digital. Vai lá, experimenta, conversa com outros usuários daquele equipamento, entra em grupos, estuda na internet com alguns conteúdos americanos, alguns conteúdos brasileiros, para ter perspectivas diferentes, né, de laboratórios diferentes. A gente tem aí alguns clientes e parceiros da K2Go, igual o Labneto, o pessoal do o Francis Lima, lá do Primordiale, o próprio William Dutra, né, que está vindo com nome novo agora de laboratório. Eles todos são clientes extremamente felizes e satisfeitos com a Doni 3D, usando a FlashForge. O pessoal do Primordiale, inclusive, tem um caminhão de FlashForge lá dentro do laboratório, né, Ricardo? E por quê? Não é à toa, né, cara? Não é à toa. Eles poderiam comprar um monte de impressora menor? Podia, mas por que eles estão com outras melhores? Tem um motivo, e é um motivo muito justo. E principalmente o que você falou, que é essa parte de educação, de treinamento, de encurtar a curva de aprendizado e também de encurtar o tempo de solução de problema daquele cliente, né? Mesmo que você seja um usuário muito exigente ou muito experiente, máquinas dão problemas, softwares dão bugs, e você nem sempre consegue estar atualizado com tudo que está acontecendo. Mas agora, uma empresa com suporte, com a qualidade que vocês têm, por exemplo, sempre vai estar se mantendo atualizado ali, né? Obrigado, eu agradeço pelas palavras aí, Thiago. E eu costumo brincar com os nossos clientes dizendo que, assim, o meu trabalho, né, a partir do momento em que eu acordo até o momento que eu vou dormir, é CAD/CAM, é impressão 3D, é escaneamento, é software, só que a pessoa que compra o equipamento não, né? Ele é um técnico de prótese, é um dentista que exerce essa atividade durante o horário comercial e na parte que sobra ou nas janelas que ele consegue encaixar, ele tem que aprender isso que a gente está fazendo aqui também. Né, mas não vai ter a mesma disponibilidade de tempo. Então é sempre uma troca de conhecimento, né? Eu vou entendendo o que eles vão fazendo ali, porque vão me ensinando também, e isso que a gente faz, a gente pega só o que é importante para eles, compila e entrega para que eles não tenham uma curva de aprendizado muito extensa, né? Precisa usar logo. Então, eu queria entrar justamente nesse ponto aí, Ricardo, que você comentou, que é o impacto na cultura do laboratório e você se preparar para isso, né? Que a própria Carla, que eu citei agora há pouco, né? Ela disse que quando ela entrou nesse mundo digital, para conseguir fazer o primeiro planejamento, ela ficava até irritada, porque ela demorava mais de 1 hora e se ela fizesse na mão, ela seria muito mais rápida e com mais acuracidade. Mas depois que pega, o padrão, né? Aquele padrão que você consegue manter, dá uma diferença muito grande. E uma coisa que eu vejo, principalmente os laboratórios pequenos, né, quando eles ficam assim encantados, empolgados, né, com a tecnologia e incorporam,
não é só o detalhe do planejamento financeiro, né, para você adquirir equipamento e entender que isso vai trazer um benefício para o teu negócio, mas é o impacto na cultura do laboratório, né? Porque a partir do momento que entra um equipamento, você tem que se programar. Quem que vai operar aquele equipamento? Precisa fazer um planejamento, você precisa fazer uma manutenção, uma preparação para fazer a impressão. E normalmente a pessoa quando compra, se você tem um laboratório assim que está começando a expandir, 4, 5 funcionários, ele está lá o dia inteiro sendo demandado na bancada e de repente ele vem o equipamento e está aí agora. Agora eu vou ter que trabalhar à noite, como você falou, né? Ele vai ter que continuar segurando lá, né? Equilibrando um pratinho numa mão e na outra, bom, e agora o que eu faço, né? Esse planejamento é super importante. Por isso que, né, o que o Thiago sempre fala aí, vamos ser antes de ter. E pensar não só, será que eu posso pagar? É assim, que benefício vai me trazer? Qual o perfil? Onde que eu vou utilizar? Então, vou me informar o máximo antes e entendendo que a hora que chegar eu tenho que ter já um tempo destinado para passar pela curva de aprendizado que seja acelerada, né? Principalmente se for com o Ricardo aí, porque isso vai impactar totalmente a cultura e preparar as pessoas que trabalham com você, né, Thiago? Exatamente, né? Essa parte de, para quem não está entendendo essa história de falar ser antes de ter, né? A gente pode explicar um pouquinho. O que é o ser digital antes de ter ele? É você começar a entender o que o Ricardo falou antes, né? Você tem que entender seu modelo de negócios. O que você precisa de fato dentro do seu laboratório, que tipo de equipamento você precisa e de que tipo de equipamento você não precisa ali dentro também, né? E uma forma de você ser digital antes de comprar, de adquirir qualquer equipamento, por exemplo, é terceirizando. Por quê? A gente consegue mostrar aí com números, né, Kogut? Você que é a parte financeira aí, que o que quebra uma empresa é o custo fixo. E todo investimento, até você finalizar o pagamento daquele investimento, ele é um custo fixo ali no seu centro de custo. Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente terceiriza, aquele custo pode sair um pouco mais alto? Sim, mas ele é um custo variável. Ou seja, se você não vendeu, você não vai ter um custo. Se você vendeu, você tem um custo. Ou seja, desde que esteja bem precificado no seu laboratório aí, ou clínico, qualquer empresa odontológica, né? Desde que esteja precificado aquilo ali, você não vai ter prejuízo. Agora, quando você tem um custo fixo, se você não estiver vendendo o suficiente, você vai pagar aquela conta da mesma forma. Então, antes de você simplesmente sair comprando equipamentos, a melhor coisa que você pode fazer é se informar, entender qual é o seu modelo de negócios. Mas e aí, como é que eu entendo qual que é o meu modelo de negócios? Né? O seu modelo, você tem que entender o que você quer, o que você quer da sua empresa, para onde você vai, o que você vai oferecer, como você vai produzir aquilo, né? E aí você entende que nível de equipamento você precisa e antes de sair comprando, você olha em várias empresas, faz vários testes, visita vários colegas que trabalham com máquinas diferentes e com isso você tem experiência suficiente, inclusive terceirizando essas impressões 3D durante a produção, para saber, primeiro, o meu público de fato vai ter a demanda que eu preciso para pagar esse equipamento? E eu vou saber isso terceirizando. Eles me fazem o pedido, eu produzo na terceirização e vejo, olha, isso aqui chegou no meu ponto de equilíbrio para eu pagar esse equipamento, por exemplo. E aí você faz o investimento porque você sabe que você tem público para aquele serviço. E o que é legal da impressão 3D também aqui, Kimura, e desse ambiente digital, é que ela abre o portfólio de serviços que o laboratório pode oferecer, né? E muito além do que o tradicional, só o modelo impresso para o dentista. A gente dá muito exemplo do pessoal da CAD Express lá, que você é um cliente que tem uma impressora 3D, você pode oferecer para o dentista um planejamento de guia cirúrgico, por exemplo, né, de gengivoplastia, você consegue fazer isso tudo, terceirizado o projeto, você só imprime e entrega para o seu cliente, não vai ocupar o tempo da sua equipe, vai ter uma ocupação ali por causa de acabamento e tudo mais, mas não vai ser tanto assim, você consegue agregar muito valor. E você concorda com esse lado que, na verdade, a parte de impressão 3D traz uma vantagem a mais do que só o que já tem ali dentro do laboratório? Concordo muito, viu, Thiago? Inclusive, deveria ter anotado aqui várias coisas que você comprou que me ajudariam aí nos skits comerciais, viu? Ah, mas vai ficar gravado, vai estar no YouTube, depois você pode revisitar no Odontocast. Cara, perfeito as colocações, sim, concordo em gênero, número e grau.
também, e a gente tem visto, pelo menos para os cirurgiões dentistas, assim, acontecendo mais dessa maneira, né? A gente vê muitos assim, que estão terceirizando os processos, essas produções, e às vezes ele nem sabe que isso volta digital para ele, né? Ele manda para o laboratório, aí o laboratório escaneia, faz tudo digitalmente e manda, né? Tem gente que está usando ainda e talvez nem saiba. Mas falta que as pessoas vão se informando. Geralmente ele começa sendo um terceirizador, né, comprando terceirizações de serviços. Aí, se ele gostou do negócio, geralmente ele começa a perguntar do software, né? Mas como é que você faz? O que você usa? Que jeito que é? Posso ver um dia? Né? Se ele gostar de fazer no software, aí geralmente esse cara depois, antigamente ele ia comprar um scanner, agora ele vai comprar uma impressora 3D, né? Porque o que a gente viu com as impressoras 3D nos últimos 5 anos é que para odontologia elas deixaram de custar R$ 400 mil e vieram custar R$ 5 mil, R$ 4 mil, 20, 25, 40, dependendo do tipo de equipamento, né? É uma grande forma assim, de democratizar todos esses processos de produção aí em odontologia. E aí o cara comprou essa impressora, aí agora ele está gostando, as impressões estão dando certo, ele já desenha, já imprime, está terceirizando o escaneamento, aí nesse momento ele geralmente começa a pensar no scanner, né? Então, assim, além dos pontos que você mencionou, eu só adicionaria que o quanto se faz também é um fator determinante para escolher o momento de compra, né? Porque se você faz pouco, independente de você gostar do software, quer ter o scanner, né? Você tira lá da despesa e joga para dentro do custo, né? Quando você deixa de terceirizar e muda toda a estrutura financeira da empresa. Então tem que Exatamente. saber os momentos certos também, mas no fim das contas, assim, a decisão de comprar ou não, se for regida estritamente pelo payback e não pelas outras coisas e também intangíveis que vêm junto com o sistema digital, né? A agilidade, a comunicação, uma facilidade de venda, né? Mas se for pensar só financeiramente, eu pensaria o quanto é que usa, quanto é que você gasta terceirizando. Em algum momento você está terceirizando tanto que isso pagaria a parcela de um equipamento seu. Né? Isso E aí. aí a gente está no momento certo, assim, para esse cliente a gente vende sem medo de errar, sabe? Até porque vai dar certo, né? Já vem dando certo, Mas, agora mas vai dar olha, certo. mas olha só, Ricardo, pela nossa experiência aí com o mercado, eu diria que mais de 90% do fator de decisão não é racional, é, na hora de comprar equipamento, né? A maioria vem, é empolgação, é desejo, é vontade, é querer fazer a diferença, e a continha fica para depois que o equipamento chegou. Mas eu queria mudar um pouquinho, assim, algumas curiosidades, né? Por exemplo, acompanhando o trabalho do Thiago já lá atrás, quando ele era consultor da Strauma ainda, eu lembro que ele foi instalar a primeira Straumann P40, se não me engano, né, lá no interior de São Paulo. O primeiro cliente que comprou a primeira impressora da Straumann, que é um produto com valor agregado muito alto, e daí o Thiago foi convidado a fazer a instalação, e durante a instalação queimou a placa. Olha que... Então, Legal, eu não sei, Thiago, legal. se você teve algum fato mais pitoresco falando em impressão 3D. Esse que eu lembre, acompanhando aí o teu trabalho, eu lembro que foi o mais pitoresco, né? Então, eu queria É. que você comentasse isso e depois passando para o Ricardo. Tem quanto tempo de Dono 3D, Ricardo, que você está aí com o projeto de impressão? Em 5 anos, em 5 meses, a gente completa o nosso 6º ano de empresa aberta e o 7º ano de empresa planejada, né? Que teve um ano ali que foi só papel. Então imagine, né? Você já circulou aí o Brasil inteiro, já passou por... cada vez que eu ouvia falar do Ricardo, até antes da gente se conhecer, onde é que tá o Ricardo? Tá em Salvador, tá em Manaus, tá em Porto Alegre, né? Era tipo eu e o Thiago aí, né? Thiago, além disso, você lembra de algum fato pitoresco? E depois passando para o Ricardo aí, nesses 6 anos de estrada, deu algum ruim assim, que você perde o rumo, Thiago? Bom, começando aí, né? Realmente esse aí aconteceu, cara. Foi a primeira impressora da Straumann, 140 conto que o cliente tinha pagado. Da América Latina aqui, fui instalar, no dia de instalação, 8 pessoas olhando a instalação lá e a placa mãe queimou, Ricardo, você acredita? E o cliente ainda tinha um evento na quarta-feira, isso era na sexta-feira da semana, Que na ele queria quarta-feira mostrar a seguinte, impressora, né, cara? ele já tinha prometido 400 troquéis num evento grande ainda, sabe? Aí eu falei, caramba, que legal, né? Só que graças a Deus o pessoal da Straumann lá, Carol Piton, todo o helpdesk da Straumann, né? O Massa, o Gabriel, todo mundo me ajudou pra caramba.
E aí a Straumann imprimiu os 400 troquéis e enviaram durante o fim de semana uma placa-mãe nova, os troquéis, e na segunda-feira eu troquei, coloquei a impressora para rodar e ele ficou satisfeito. Então, deu tudo certo. Mas aqui, só antes de passar para as histórias aí do Ricardo, eu queria só responder o nosso amigo aí, o Explica-Ti, né, o Thiago Quelhas, nosso querido Thiago Quelhas. Ele perguntou de quem paga o modelo. E aí eu vou dar a minha opinião, tá? Não estou falando que ela está certa, mas o que eu visualizo aqui? A mesma coisa que a gente falou antes. Modelo de negócios, entender a cultura do seu negócio, entender a cultura dos seus clientes, né, a cultura do seu ambiente. Por exemplo, existe hoje em dia, é comum de você receber um escaneamento intraoral, fazer o planejamento de um trabalho simples, por exemplo, e entregar sem nem imprimir o modelo, aquele trabalho maquiado, por exemplo, do dentista, né? Eu fazia isso no Drop Lab, isso acontece e isso é bom. Mas se a gente pensar no lado de cultura, por exemplo, de engajamento de cliente, o que acontece sempre nos clientes que ainda não entraram para o digital? Chegou a prótese no consultório, ele pega aquele modelo, coloca a prótese no modelo para ver se está tudo certo e depois ele coloca no paciente. Então isso gera uma segurança, um gatilho de segurança para ele, né? Então, o que eu indico para os clientes que estão fazendo essa transição é para não serem radicais demais, porque isso pode afastar o seu cliente. Então, no começo, continua oferecendo o mesmo modelo que você oferecia de gesso vazado, continua enviando aquele modelo de impressão 3D para ele se acostumar que todos os trabalhos estão dando certo, parou de enviar aquele modelo, está tudo certo, mas sempre muito bem comunicado com o seu cliente. Agora, respondendo a questão de quem paga aquele modelo, no meu ponto de vista, se você está oferecendo serviço de impressão de modelo, o dentista vai pagar aquele modelo. Agora, se você está oferecendo serviço de prótese dentária e imprimir um modelo é um meio para poder produzir aquela prótese, assim como o vazamento de modelo, eu acredito que o laboratório é quem banca aquele modelo sim, e não vai cobrar a parte, assim como não cobrava a parte o gesso. Ah não, Thiago, eu cobro a parte meu gesso. Então você continua com a cultura de cobrança à parte. A questão aqui é, quando você está fazendo uma grande transição do analógico para o digital, isso pode assustar os seus clientes. Então, não faça uma mudança de cultura muito radical, vai fazendo isso aos poucos. Entenda a cultura do seu cliente. A Pronto, Ricardo, pode falar aí. Curiosidades, Ricardo, conta uma aí para nós aí. Aqui já aconteceu muita coisa, né? A gente, quando abriu a nossa empresa, a gente montou um MVP do que seria a Doni, né? Que na época eu tinha lá os meus 25 anos, não tinha os recursos financeiros para montar o negócio, então consegui viabilizar e ver a captação de recursos. Só um parênteses, Ricardo, para quem não está acostumado aí com esses conceitos, né, de investimento de startup, o MVP é o mínimo produto viável para você colocar para rodar no mercado. Não tem ainda tudo que você pensa em oferecer, mas você já consegue trabalhar com isso, né? Faz parte de um projeto de lançamento de uma novidade no mercado, né, Ricardo? Perfeito. É esse conceito de você testar o mercado sem alocar, sem gastar os recursos que você tem para montar o seu negócio, né? Porque pode ser que se você alocar tudo para montar o seu negócio, o que você pensou na sua cabeça não é a dor que o mercado sente. E aí você vai lá, gasta todos os seus recursos, monta essa estrutura e o negócio não vai para frente. Aí tem que fechar. Né? Então, se você faz um MVP gastando uma parcela, se você faz esse produto mínimo viável, você monta um pedacinho do seu negócio e começa a testar o mercado. E aí, nesse momento, você sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, você tem o tempo de ajeitar, né, que é o famoso pivotar a empresa e tentar de uma outra maneira. O que aconteceu foi que a gente teve que mudar a nossa empresa muitas vezes, né? Porque quando a gente montou a nossa empresa, a gente fez uma lan house de impressoras 3D. Então, era um espaço ali onde a gente tinha as impressoras, a gente oferecia só os equipamentos e os insumos e oferecia e dizia para o mercado, você que já conhece impressora 3D, você pode vir aqui, usar os nossos equipamentos. Quando você for imprimir, a gente vai saber quanto é que vai gastar de insumo e quanto tempo você vai ocupar dos nossos equipamentos, aí eu vou te dar o preço dessa sua impressão. Eu fui te visitar nessa época. Não sei se você sabe disso, mas eu fui te visitar nessa época, só que você não estava por aí. Pô, que pena, cara. De repente a nossa parceria já teria acelerado. Pois é. Né? Bom, o fato é que nenhuma pessoa foi a essa empresa, porque era uma empresa de futuro, né? E a gente achava legal a empresa do futuro, porque já vinha nessa pegada da tecnologia, que era algo que a gente queria que tivesse presente no nosso DNA, mas o que a gente aprendeu foi que as empresas do futuro dão certo no futuro, né? E a gente não tinha esse tempo para esperar. Aí a gente mudou. Agora,
a gente tem essa empresa com as impressoras 3D, mas você não precisa mais trazer os seus equipamentos, trazer os seus desenhos e você mesmo imprimir. Você pode só trazer o desenho e a gente é que vai imprimir para você. E aí, o que aconteceu nesse momento? Uma demanda incrível por impressão de bico de lança-perfume. A pessoa trazia os STLs, né? E falava, bom, eu preciso imprimir essa pecinha e essa pecinha. Essa peça encaixa nessa, só que é um gás que passa ali, assim, não pode ser um material que seja solúvel em tal coisa e tal coisa. Ah, tá, e você tem preferência por cor? Tenho, verde. Talvez a gente já tivesse no jovem também, né? Mas aí depois disso também, aí a gente começou a desenhar e aí foi que a gente entendeu que as pessoas precisavam aprender a desenhar, a conhecer esses processos e também, em algum grau, a operar os equipamentos. A partir daí, assim, quando a gente aprendeu a aprender e depois a gente aprendeu a ensinar, foi que as coisas começaram a mudar para a gente. O que mudou a nossa história, o rumo para onde a gente estava indo, foi o compartilhar. Enquanto a gente não compartilhava, sabe, quando a gente aprendia e guardava as coisas aí, a gente estava indo para um caminho que a gente não teria volta. O compartilhar e encontrar bons parceiros foi o que mudou a chave do nosso negócio mesmo. Eu falo em quase todo podcast aí uma frase que é para isso, cara. O conhecimento, quando compartilhado, cresce exponencialmente. Quando guardado, morre. Então compartilha, galera. É isso aí. E quando você se propõe a iniciar um projeto, como você iniciou, como nós iniciamos, né? Eu e o Thiago também, né? Claro que no começo, a gente vai com algumas certezas, né? Aí depois da terceira paulada, a gente se reúne e fala assim, acho que a gente vai ter que mudar, né? Acho que desse jeito não vai dar, né? Quanto mais jovem, mais certezas a gente tem, né? Nem sempre só jovem, não, porque às vezes a gente vem e tem coisas que a gente pensa, né? Não, mas para mim isso daqui é maravilhoso, né? E uma coisa, não sei se você passou por isso, Ricardo, uma coisa que a gente conversa muito dentro da K2Go é a comunicação, né? A comunicação versus código de linguagem, né? Comunicação é o que a gente fala, código de linguagem é que o cliente conseguir dar o match ali, que o cara entendeu o que a gente está querendo falar, né? Muitas vezes, eu lembro assim, na primeira, segunda, terceira consultoria, chegou consultoria assim que o pessoal chegava a aplaudir, eu e o Thiago, né? Depois de 2 meses a gente ia, o que você está aplicando? Não, nada, né? Porque a gente não sabe fazer essas coisas. Então eu falei, Thiago, volta, né? Se conseguir implementar isso, já vai fazer uma diferença fantástica, né, na vida dos empresários, das empresas, né? E aos pouquinhos a gente vai elevando a barra, né? Daí a gente criou a Academia K2Go, né? Também, que foi até um determinado nível, né? Hoje na figura da assessoria, que nós temos encontros semanais. Então vai mudando essa cultura, que é um dos nossos, uma das nossas visões, né? Mudar a cultura da odontologia. Mas, Ricardo, curioso para saber, impressão hoje está, obviamente, né, para a odontologia, a gente sabe que tem uma evolução constante aí de software, principalmente em materiais de impressão, hardware, né, mas eu diria mais software e materiais de impressão. Evoluiu de modelo, de troquel, da parte de orto, de alinhadores, de placas, né? Isso daí evoluiu para guia cirúrgico, resina biocompatível, né? Então, novidades no mercado. Tem alguma coisa aí, o que você está pesquisando? A gente sabe que você está de olho no mercado global, você está sempre em linha aí, participa dos congressos, agora virtuais, né? E tem alguma coisa para você compartilhar aí com o nosso público de novidades na impressão 3D? Bom, a gente acompanha diariamente, né? Assim, equipamentos que podem ser lançados, patentes que são registradas, ou registros que são que vão sendo feitos para produtos que vão ser trazidos para o Brasil. Isso vai ajudando a gente a se posicionar. Existe uma ISO de 2004 de 2005 que classifica todas as impressoras 3D do mundo em 7 famílias de impressão 3D. Então, tem lá as impressoras de filamento, tem as impressoras de resina, tem as impressoras que sinterizam, tem as impressoras que colam pó, tem as impressoras que colam folhas também. E o que a gente está vendo, assim, quando aparece uma impressora nova, com uma denominação nova também, é que aí dentro dessa ISO, nessas 7 classificações, elas vão sendo
classificadas, elas vão sendo encaixadas dentro sempre de algum desses 7 grupos de impressão 3D. O fato aí é que dentro desses 7 grupos de impressão 3D, só tem 2 que as patentes já expiraram e estão de domínio público, né, que são as impressoras de filamento e as impressoras de polimerização em tanque, né, ou as impressoras de resina SLA, que são as que a gente mais vê na odontologia. E o fato é que isso vai acontecer com as outras impressoras 3D nos próximos anos, algumas nas próximas décadas, né? Mas se a gente for pensar assim, num cenário de daqui 20 anos ou daqui 30 anos, como é que vai ser esse mundo da impressão 3D? O meu palpite é que a gente vai ter máquinas pluripotentes e que usem diferentes tipos de material. Então, de repente, você tem uma máquina que pode trabalhar com zircônia e com metal, com cerâmica e com metal, com resina e com metal. Essas máquinas já seriam capazes de fabricar isso hoje, só que estão protegidas por patente. Quando elas estão protegidas por patente, poucas empresas produzem, exploram comercialmente, precificam como querem. Mas assim que a patente cai, o que a gente via em tecnologia era que a patente expirava em 4 anos, via um produto substituto, complementar, mais rápido, mais barato. Em impressão 3D, caiu a patente, amanhã os chineses vão apresentar as máquinas que eles já têm prontas. Então, assim, é algo que tem sido rápido. Para o ano de 2021, para o ano de 2022, em equipamento, nenhuma grande mudança. A gente vai continuar usando os equipamentos que a gente tem usado, nós vamos começar a ver materiais diferentes chegando no mercado. Então, a gente vai começar a escutar falar de desenvolvimento de resina cerâmica, né, para os compostos, a gente vai começar a escutar falar mais de resinas com carga de cerâmica, mas em uma concentração bem mais alta, de forma que você possa eliminar essa resina e sinterizar essa cerâmica para fazer um dente de cerâmica que saia de uma impressora 3D. E essas tecnologias e essas possibilidades já são reais. O fato é que pertence a poucas empresas, mas o mundo todo está voltado a isso, sabe? Tem umas questões a serem resolvidas ali, de granulometria, de decantação, de aglutinação disso, mas já tem vários caminhos que são bem viáveis, né? E uma prova disso aí é que talvez 90% dos tipos de materiais que a gente usa hoje na impressão 3D, na odontologia, apareceram nos últimos 24 meses. Isso vai continuar evoluindo rápido, com certeza. Isso aí, na verdade, a gente consegue ver um paralelo do que aconteceu com a parte do CAM de fresagem, né? Nas fresagens lá, primeiro evoluíram os equipamentos, né? Foram mudando os eixos, foi melhorando a quantidade de materiais que conseguia fazer, irrigado, não irrigado e tal. Aí depois melhoraram-se os materiais foram criando os novos, né, de acordo com as necessidades. Eu preciso mais translúcido, preciso mais resistente, preciso menos resistente, preciso que com o desgaste antagonista seja menor. E aí foi melhorando os materiais e hoje a gente está começando uma evolução das estratégias de fresagem para poder economizar mais broca, cortar mais rápido, né, fresar mais rápido. Então, o que a gente vê é exatamente isso. O que o mercado está precisando ali na hora é o que o mercado começa a receber de evolução, seja do equipamento, seja do material. E o que eu vejo que hoje o mercado, pelo menos o que eu acompanho mais próximo, que é o brasileiro, ele está necessitando muito dessa parte de material, né? Aqui eles acabaram de comentar exatamente sobre isso. Por exemplo, resinas de provisório de alta qualidade mesmo, porque um provisório fresado, cara, eu brinco com todo mundo, eu falo que para mim é um dos materiais mais bonitos que tem. Aquele da VIP, por exemplo, fresadinho ali no Mamã, qualquer um, mas quando eu tirava eu ficava feliz demais, eu falava, coisa linda, cara, né? Eu fiz um até de ceramista bater depois, né? É difícil, o cara não volta, o paciente nem volta, né? Eu fiz um dente para mim de vampiro no carnaval que eu não fiz nenhum acabamento, o negócio ficou perfeito, ninguém nem via a diferença, sabe? Então, é um material de altíssima qualidade. E existe provisório muito bom, existe resina boa, existe, mas a gente não consegue, obviamente, chegar no mesmo nível, porque são materiais diferentes, são técnicas diferentes, mas a gente vê que os materiais começam a evoluir para tentar acompanhar essa necessidade de mercado, né? Verdade. Eu adicionaria ainda uma outra questão, que é o ecossistema todo da tecnologia, né? Porque, assim, de nada adiantaria a gente ter os scanners, as fresadoras, os scanners que a gente tem hoje, se a gente vivesse lá na década de 80, porque aí não teria computador para conseguir operar esses equipamentos, né? Então, assim, as coisas vão evoluindo à medida que a tecnologia, em geral, vai evoluindo. Uma coisa interessante é que as impressoras LCD, né, ou as impressoras MSLA, que são as impressoras mais atrativas do ponto de vista do quanto custam, né, do custo de aquisição, agora, no começo, só existia um tipo de impressora que tinha uma área de impressão mais ou menos
mais ou menos não, exatamente do tamanho de uma tela de celular de 5,5 polegadas, porque era uma tela de celular que era usada para fazer aquilo. E a indústria do LCD floresceu assim, de maneira disruptiva assim, e até muito consistente nos últimos anos. Né? Tanto que assim, em volta de mim eu tenho 4 telas LCD, né? 5 na verdade. Então aí apareceram os LCDs, 4K, os LCDs que duram mais, porque tiram o RGB deles, né? Foram criando outras alternativas, aí essa questão de telas grandes para televisões, telas menores para celulares, telas intermediárias para tablets, possibilitaram que todas essas impressoras 3D fossem criadas. Se tivesse que se desenvolver uma tela LCD para poder fazer uma impressora 3D, isso ia custar muito caro. Como já estavam fazendo e dava para usar na impressora 3D, a gente está vendo essas tecnologias aí realmente mais baratas, né, mais acessíveis também. Que maravilha, hein? Claro, a tecnologia tem que caminhar para e passo com as possibilidades aí de mercado, né? E também com o momento. Eu lembro em 99, quando eu investi no primeiro e-commerce, não tinha internet, mas era aquela discada ainda. Mas tudo bem, né? A gente vai aprendendo, né? Que empresas do futuro tem algumas que só funcionam no futuro mesmo, né? Mas... Adorei. E tem algo também, assim, que várias pessoas me perguntam, pô, mas tá, eu vou comprar essa impressora, aí no ano que vem não vai ter uma outra, não, né? Ou no ano seguinte não vai ter uma outra, né? Mais barata, mais rápida, talvez melhor, né? Ou se eu comprar um scanner, né? Será que eu estou sujeito a isso? Ou um tomógrafo, né? E eu sempre respondo assim, sim, isso tudo vai acontecer e você não está exposto. Com certeza isso vai acontecer, né? Porque a tecnologia continua florescendo, só que eu entendo que isso já não é um risco, porque a gente já passou daquele momento em que a gente precisava que a qualidade aumentasse. Se você pensasse nas fresagens lá na década de 90, no final da década de 80, ou nos tipos de impressão que a gente via por aí, né? E o fato é que as tecnologias que os odontólogos usam hoje, a tomografia, o scanner, a impressora, são suficientemente boas para o nível de detalhe, para a resolução em que a gente trabalha, né? Para se fazer um dente. E isso não vai mudar, né? Daqui 20 anos, os seus equipamentos que você comprou no ano passado ou que você comprou hoje, se você ainda estiver usando, eles vão continuar entregando dentes suficientemente bons, porque a gente já passou desse momento na tecnologia, ela não precisa mais se provar. Para mim, assim, as melhorias que vêm agora não precisam ser mais em qualidade, vão ser mais na facilidade de operação, nos tempos de fabricação, vai ter uma revolução ainda grande em material e em software, mas em questão de qualidade, o que a gente tem é bom hoje, é bom no ano que vem e vai ser bom aí enquanto as pessoas não nascerem com mais detalhes nos dentes. Imagino que não vai acontecer. Perfeito. Ricardo, Thiago, chegando aqui já nos instantes finais aí do nosso podcast, gravado ao vivo, live. Depois, se o pessoal quiser conferir aí as carinhas, vai lá no YouTube também, né? A partir de sexta-feira, meio-dia, já vai estar disponível lá também nesse canal. Mensagem final. Eu, como reflexão, já começando aqui, para a rodada final aqui, diria o seguinte, né? Se você está agora nessa matriz de decisão, claro, tem que fazer conta, tem que saber se é o seu momento, mas entenda o seu momento não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista pessoal, porque a partir do momento que você incorpora uma nova tecnologia, você muda a rotina do seu laboratório. E mudando essa rotina, você tem que saber quem que vai conduzir essa nova rotina. Se sou eu, será que estou preparado para isso? Né? Seja digital antes de ter o digital. Thiago? Como mensagem final aí, eu acho que o melhor exemplo que a gente pode trazer aí é o MVP, que o Ricardo falou que ele fez, né? Se você quer implementar um novo material, se você quer implementar um novo serviço, um novo equipamento, qualquer coisa nova que você quer trazer para o laboratório, faz um MVP primeiro, investe todas as fichas naquilo, né? Vê se o seu mercado aceita primeiro. Se o seu mercado aceitou, você pode investir naquilo lá, vale a pena. E mesmo assim ainda pode dar problema, né, Ricardo? É isso aí, com certeza. Bom, vivemos aí na era do conhecimento, e eu acho que não é tempo mais de, ao se deparar com um problema, pensar como é que eu resolvo isso sozinho, né? Talvez a gente viva na melhor era para se pensar quem é que pode me ajudar. E agora a gente tem muita gente boa aí, o conhecimento está sedimentado, né? Então é o momento de multiplicar e de compartilhar. Bora. Perfeito. É isso aí. Só para finalizar aqui, Kogut, antes dos abraços, né?
Para você que está entrando aí no mundo digital, ou está começando na prótese, ou que tem um laboratório de prótese e quer que sua equipe fique mais capacitada, entra lá em k2go.com.br/cursos. Tem curso de enceramento gratuito da Priscila Rizzi, tem curso de molde de transferência gratuito do Darlos, curso de CAD, de desenho no Ceramil-Mind, ExoCAD, gratuito meu, de gestão gratuito do Kogut, e daqui a pouquinho vai ter um curso de impressão 3D gratuito também do Ricardo Kimura. E, além disso, conheçam também o Doni 3D Academy, porque para quem quer entrar nesse mundo de impressão 3D, tudo que você precisa, você vai encontrar lá. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Valeu.